Você acha que conhece esta árvore porque todo mês de dezembro ela está parada, silenciosa e decorada no canto da sua sala de estar. Mas por trás dessa imagem festiva, esconde-se um titã industrial que gera mais de $1 bilhão anualmente apenas com sua resina. O que parece ser apenas madeira e agulhas é, na verdade, uma biofábrica complexa que fornece um ingrediente vital para a engenharia moderna e produz uma noz rica em gordura, cujo valor rivaliza com o da carne bovina Wagyu. Como um organismo antigo, que já existia muito antes de as pirâmides do Egito serem construídas, se transformou em uma fonte de ouro líquido que sustenta a vida moderna. Para entender como exploramos essa potência natural, primeiro precisamos compreender a máquina de sobrevivência perfeita que a natureza projetou. A família dos pinheiros, com suas mais de 120 espécies, não é apenas uma fonte de recursos, é uma entidade biológica com um mecanismo de persistência que continua a deixar os cientistas atônitos. Enquanto a maioria dos seres vivos foge do fogo, muitas espécies de pinheiros não apenas sobrevivem aos incêndios florestais, mas dependem quimicamente das chamas para se regenerar. O calor extremo e intenso o suficiente para derreter metais leves é o gatilho necessário para fazer com que as pinhas estalem e se abram, liberando sementes em um solo coberto de cinzas ricas em minerais, onde uma nova geração pode criar raízes. É por causa desse mecanismo brutal e eficaz que as autoridades florestais nos Estados Unidos e no Canadá realizam queimadas controladas, simulando o caos para garantir a vida e reduzir o risco de incêndios catastróficos. Mas o fogo não é a única força que essas árvores aprenderam a desafiar. Elas venceram o próprio tempo. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, existe um pinheiro da espécie Bristol Cone, conhecido como Matusalém, que vive há mais de 4.800 anos. Pense nisso por um segundo. Muito antes de a primeira pedra das grandes pirâmides ser assentada no deserto egípcio, essa árvore já havia criado raízes em encostas rochosas e áridas, resistindo a milênios de tempestades, secas e impérios humanos que ascenderam e caíram, permanecendo até hoje como uma das testemunhas vivas mais antigas da história da humanidade. Se a natureza criou um mecanismo de sobrevivência tão implacável, imagine o esforço logístico que a humanidade precisou desenvolver para domesticar essa força selvagem e transformá-la em um produto padronizado. A cada temporada de festas, dezenas de milhões de pinheiros são transportados para salas de estar e praças públicas ao redor do globo, criando uma logística que desafia a imaginação. O que você vê na loja não é fruto do acaso. A colheita de árvores de Natal está longe de ser aleatória. Apenas as árvores que passaram por um ciclo de crescimento rigoroso de 7 a 15 anos são selecionadas para o corte. Durante mais de uma década, essas árvores são podadas regularmente, esculpidas por mãos humanas para garantir que cada espécime fique reto, cheio e perfeitamente simétrico, atingindo a forma cônica ideal que o mercado exige. Quando a temporada de colheita começa, o silêncio da floresta é quebrado pelo trabalho de trabalhadores com serras manuais ou motosserras, cortando as árvores rente à base. O processo de derrubada é executado com cuidado extremo, pois a quebra de um único galho ou a perturbação da copa pode reduzir significativamente o valor de mercado da árvore, transformando anos de investimento em prejuízo instantâneo. A escala dessa operação exige maquinário pesado e soluções aéreas. Em grandes fazendas ou em terrenos difíceis, a força bruta dos caminhões não é suficiente. Helicópteros são usados para içar feixes inteiros de árvores dos campos até os pontos de coleta, economizando tempo e minimizando os danos ao solo. Na área de processamento, a tecnologia assume o controle. As árvores são alimentadas através de máquinas que as envolvem em redes, comprimindo os galhos com força para preservar a forma da árvore durante o transporte e reduzir a perda de agulhas. Finalmente, elas deslizam para dentro de caixas de papelão, prontas para serem enviadas como carga preciosa antes da temporada de Natal. Mas enquanto a madeira decora nossas casas, o verdadeiro tesouro industrial flui invisível dentro do tronco. Nas vastas plantações industriais de pinheiros que cobrem centenas de milhares de hectares no sudeste dos Estados Unidos, a temporada de colheita de resina opera em um ritmo incessante por 8 meses a cada ano. Aqui, o objetivo não é a madeira, mas o fluido vital da árvore. O processo começa com a raspagem seletiva,
da casca externa para criar uma superfície estável. Trabalhadores experientes usam um machado de resina, uma ferramenta especializada com cabeça quadrada, projetada especificamente para abrir canais de resina. Com um golpe calculado, eles fazem um corte inclinado de cerca de 4 milímetros de profundidade. A precisão aqui é absoluta. 4 milímetros é o suficiente para atingir a camada condutora de resina sem ferir o núcleo de madeira, acionando o mecanismo de defesa natural da árvore, que força a resina para fora para selar a ferida. Em seguida, o lado plano do machado forma um lábio horizontal, uma aresta guia que segura a bica de coleta e direciona o fluxo viscoso. Assim que o sulco é formado, a resina branca leitosa começa a escorrer sob pressão interna, viajando pela fibra do tronco e fluindo para baixo pela gravidade. No estágio inicial, a coleta é feita em copos abertos para monitorar o fluxo, mas o sistema logo transita para sacos de coleta pressionados contra o tronco, reduzindo a exposição ao ar e controlando a oxidação. A cada 5 dias, a superfície do corte é delicadamente renovada para manter a pressão da resina sem exaurir a árvore. Com essa abordagem meticulosa, cada pinheiro rende uma média de apenas 3 kg de resina por ano, mas pode ser explorado continuamente por décadas. Na escala de milhões de árvores, a precisão transformou a resina em um recurso renovável anual, extraído sem causar o declínio da floresta. Assim que essa massa espessa deixa o tronco, ela é enviada para o inferno industrial. Nas instalações de produção de breu, cada lote de 20 a 50 toneladas de resina bruta é alimentado em tanques aquecidos para amolecer o material e reduzir sua viscosidade, transformando-o de uma massa pegajosa em um líquido uniforme. A partir daí, a resina liquefeita é direcionada para torres de destilação colossais, onde é aquecida a temperaturas extremas de aproximadamente 155 a 170 graus Celsius. Dentro dessas torres, a física assume o comando. A fração mais leve, o óleo essencial de pinheiro, vaporiza primeiro, sendo condensada e coletada como terebintina. O resíduo não volátil que permanece é o breu, rico em ácidos resínicos, o precursor direto da colofônia. Após a destilação, o breu fundido é espalhado em camadas finas e resfriado gradualmente usando água ou ar forçado. Esse processo de resfriamento lento é crucial para preservar a cor amarelo-âmbar estável e minimizar rachaduras. Uma vez totalmente solidificado, o breu é cortado em blocos sólidos densos, pesando aproximadamente 20 a 25 kg. Esses blocos são então classificados baseados na clareza e cor. Os graus mais leves vão para adesivos e tintas, enquanto os graus mais escuros são alocados para borracha e materiais industriais pesados. Enquanto a resina alimenta a indústria química, o sistema reprodutivo do pinheiro prepara um produto que vale seu peso em ouro. Se a resina entra no mundo da química, os pinhões seguem um caminho focado em preservar o precioso óleo trancado na semente. A colheita dessas sementes é um estudo de contrastes entre o perigo manual e a potência mecanizada. Nas florestas tradicionais, os pinhões ainda são colhidos à mão. Quando as pinhas amadurecem e secam, elas caem no chão da floresta, transformando a mata em um tesouro espalhado. Coletores caminham pela mata, selecionando apenas as pinhas intactas, livres de danos. Para as pinhas que ainda não caíram, os coletores devem escalar as próprias árvores e colhê-las diretamente dos galhos, um trabalho que exige precisão, pois os troncos são altos e escorregadios. Cada pinha é torcida suavemente para evitar ferir o galho, garantindo a produção futura. Cada hectare de floresta selvagem rende apenas cerca de 400 kg de pinhas, o equivalente a apenas 60 kg de sementes cruas. Em contrapartida, nas plantações de grande escala, agitadores de tronco equipados com braços hidráulicos prendem-se firmemente ao redor da árvore, transmitindo vibrações calibradas para a copa. Isso faz com que as pinhas caiam simultaneamente, permitindo que blocos inteiros sejam colhidos em apenas alguns dias. Mas extrair a pinha é apenas o começo. O desafio real é liberar o núcleo frágil sem esmagá-lo. A verdadeira engenharia começa quando as sementes chegam à fábrica. Pinhas inteiras são alimentadas em sistemas de separação, onde pressão e atrito quebram as cascas duras sem esmagar os núcleos. Cascas e fibras são removidas, enquanto as sementes cruas caem em correias transportadoras.
Elas entram em peneiras vibratórias combinadas com fluxo de ar, onde a vibração separa as sementes umas das outras, e o ar remove impurezas mais leves e sementes ocas. Logo antes da prensagem, as sementes passam por máquinas de descasque de baixo atrito, calibradas para remover a casca lenhosa, sem danificar os núcleos ricos em óleo. Após a separação, apenas cerca de 70% das sementes atendem aos padrões e são retidas. O restante é descartado para proteger a qualidade. No estágio final, os núcleos são prensados a frio em pequenos lotes, a temperaturas que não excedem 40 graus Celsius, evitando a degradação e preservando a estrutura molecular. Em média, 100 kg de núcleos de pinhão rendem apenas 55 a 65 kg de óleo, colocando este ouro líquido entre os óleos vegetais mais caros do mundo, superando de longe o azeite de oliva extra virgem. Além do valor econômico, este óleo é rico em ácido pinolênico, conhecido por ajudar a reduzir os níveis de lipídios no sangue e aliviar a carga sobre o coração. Começamos nossa jornada com a imagem de uma árvore de Natal decorativa e terminamos com um óleo precioso que custa mais do que os ingredientes mais finos da culinária mundial. Do mecanismo brutal do fogo que gera nova vida às torres de destilação que operam a 170 graus, o pinheiro provou ser muito mais do que apenas madeira. Ele é uma fábrica química movida à energia solar, um produtor de superalimentos e a espinha dorsal de indústrias que movimentam bilhões. Talvez na próxima vez que você olhar para um pinheiro, não veja apenas uma árvore, mas uma maravilha da bioengenharia que a humanidade aprendeu a transformar em progresso. Nós a chamamos de grama, o alimento favorito dos pandas, uma planta oca que balança com o vento. Mas se você esmagar essa mesma planta com uma pressão de 120 toneladas, ela se transforma em um monólito mais duro que o carvalho e capaz de substituir o aço. O bambu cresce 30 centímetros por dia, mas a indústria aprendeu a travá-lo no tempo. Como transformamos 200 milhões de toneladas de tubos verdes em uma fábrica de aço verde que movimenta bilhões de dólares? Tudo começa com uma explosão de vida nas florestas tropicais da Ásia, onde o ciclo da natureza opera em uma velocidade que desafia a lógica. Enquanto uma árvore de madeira nobre leva décadas, 30 ou 40 anos, para atingir o tamanho de corte, o bambu completa sua jornada em apenas 3 anos. É uma corrida biológica frenética. Imagine estar no meio dessa floresta. Você quase pode ouvir a planta crescendo, esticando-se em direção ao sol, a uma taxa de 30 centímetros a cada 24 horas. Mas colher essa abundância não é um passeio no parque, é uma operação logística de escala militar. Estamos falando de remover anualmente 200 milhões de toneladas de hastes, que se erguem a alturas de 6 a 10 vezes maiores que um ser humano. A colheita é uma batalha entre a eficiência mecânica e a sabedoria agrícola. Nas grandes plantações industriais, o som ensurdecedor das motosserras domina o ar, cortando as hastes horizontalmente para a máxima velocidade. Mas essa brutalidade tem um preço. O corte reto permite que a água da chuva se acumule no toco, apodrecendo a raiz e matando a planta para sempre. É por isso que nas encostas mais valiosas, a tecnologia recua para dar lugar à habilidade humana. Trabalhadores experientes com movimentos rápidos e precisos usam facões afiados para golpear a base do bambu em um ângulo inclinado perfeito. Não é apenas estilo, é engenharia de sobrevivência. Esse ângulo faz a água escorrer, protegendo a raiz subterrânea e permitindo que a floresta se regenere sozinha em apenas 6 a 12 meses. No entanto, essa fábrica natural exige combustível. O bambu é um devorador voraz de nutrientes. Ele suga a vida do solo para crescer tão rápido. Após 5 ou 10 anos de colheitas intensivas, a matéria orgânica da terra pode cair em até 40%. É um lembrete de que mesmo o recurso mais renovável do mundo tem seus limites físicos. As montanhas de hastes cortadas são empilhadas manualmente ou por pequenos guindastes, carregadas em caminhões que gemem sob o peso da carga verde, correndo para as fábricas antes que a biologia comece a degradar o material. Assim que chegam à zona de processamento, o caos orgânico deve ser transformado em ordem industrial. A primeira etapa é a seleção impiedosa. Sensores e olhos treinados separam os gigantes. Os colmos mais grossos e sólidos são destinados a suportar o peso de edifícios, enquanto os mais finos e elegantes seguirão para nossas cozinhas.
O som ambiente muda do farfalhar das folhas para o grito agudo de serras circulares automáticas. Essas máquinas, verdadeiras bestas de aço, processam milhares de hastes por hora. Elas fatiam o bambu em seções padronizadas de 1 a 2 metros, com uma precisão que deixa bordas limpas e desperdício quase zero. Mas há um problema estrutural: o bambu é bloqueado por dentro. Para torná-lo útil, máquinas de perfuração de alta velocidade avançam como torpedos através do centro de cada tubo, destruindo as paredes internas, os nós, e criando um cilindro perfeitamente oco e liso. Agora enfrentamos o inimigo invisível, o açúcar. O bambu é rico em amido, um banquete doce para insetos e mofo. Se deixássemos o material como está, ele apodreceria em poucos meses. A solução é um purgatório químico e térmico. As seções de bambu são mergulhadas em tanques titânicos de água fervente ou câmaras de vapor pressurizado. Ali, elas cozinham por 6 a 12 horas consecutivas. Muitas vezes, adicionam-se soluções alcalinas suaves, como peróxido de hidrogênio, para branquear e esterilizar profundamente as fibras. Esse processo mata qualquer organismo vivo e dissolve o amido. É essa fervura que concede ao bambu sua imortalidade industrial, estendendo sua vida útil de meses para mais de 15 anos, permitindo que ele enfrente chuva, sol e tempo sem se desfazer. Com o material agora estéril e durável, começa a transformação geométrica. O objetivo é fazer o impossível: transformar um tubo redondo em uma placa plana. O bambu é dividido em tiras longas e finas, que passam por plainas de precisão que removem a casca verde e a pele interna, deixando apenas a carne dourada da madeira. Essas tiras são então banhadas em adesivos biológicos modernos, livres de toxinas como o formaldeído, preparando-se para a união. O que acontece a seguir é uma demonstração de força bruta. As tiras são organizadas e enviadas para prensas hidráulicas gigantescas. Imagine o peso de uma locomotiva concentrada em uma única mesa. A máquina aplica uma pressão esmagadora de 80 a 120 toneladas, combinada com o calor intenso. Sob essa força, as tiras individuais deixam de existir. Elas se fundem, os espaços vazios desaparecem e a cola penetra em cada poro microscópico. Quando a prensa se abre, não vemos mais plantas, mas painéis sólidos e pesados. Após o resfriamento, essas chapas são lixadas e polidas até brilharem como vidro. Este é o compensado de engenharia. Parece madeira nobre, tem a textura da natureza, mas foi forjado com a precisão de uma linha de montagem automotiva. Mas para sustentar o mundo moderno, às vezes precisamos de algo mais forte que a madeira. Precisamos de algo que compita com o concreto e o aço. Bem-vindos ao nascimento do Strand Woven Bamboo, ou bambu trançado de alta densidade, o verdadeiro titã desta indústria. Aqui, o processo é violento. Em vez de cortar tiras organizadas, trituradores industriais esmagam o bambu, reduzindo a planta a feixes de fibras longas e ásperas. A estrutura original é completamente aniquilada para que possamos construir uma melhor. Essas fibras soltas, agora parecendo uma massa de fios desordenados, são mergulhadas em resinas de alta resistência e secas até o ponto exato de umidade. A mágica acontece na prensagem. As fibras são dispostas em camadas, cruzadas em direções diferentes para criar uma malha inquebrável e enviadas para prensas ainda mais poderosas que as anteriores. O calor sobe, a pressão atinge níveis estratosféricos, e a mistura de fibra e resina se torna um bloco único. O resultado é um material com uma densidade tão alta que afunda na água. Ele é 25% mais duro que o carvalho, ou a teca, as madeiras mais nobres do mundo. É uma rocha orgânica, imune a rachaduras, cupins e umidade. Este superbloco custa caro, chegando a $2.000 por metro cúbico, mas é o preço da eternidade. Ele é usado em vigas de arquitetura pesada e pisos de alto tráfego, provando que a grama pode ser a base das nossas cidades. Enquanto prensas colossais criam vigas em outra ala da fábrica, a batalha é travada no campo da precisão milimétrica. O bambu prova sua versatilidade ao ser moldado em objetos que tocam nossos lábios todos os dias. Placas sólidas daquele bambu prensado são alimentadas em máquinas de corte a laser de alta velocidade.
Feixes de luz invisível queimam o material com precisão de microns, recortando centenas de colheres e garfos de uma única chapa em segundos. Não há serragem, apenas fumaça e a forma perfeita emergindo da madeira. Mas a engenharia atinge seu auge na produção de escovas de dente. Máquinas de controle numérico computadorizado, ou CNC, pegam pequenos blocos de bambu e os esculpem em cabos ergonômicos, cheios de curvas complexas, como se fossem feitos de plástico moldado. A etapa mais delicada é a inserção das cerdas. Brocas mais finas que uma agulha perfuram a cabeça da escova, criando furos minúsculos onde pinos de aço inoxidável ancoram as cerdas. Uma única linha de produção cospe 3.000 escovas por dia. Parece muito, mas é um grão de areia no deserto. O mundo descarta 3,5 bilhões de escovas de plástico por ano. O bambu está tentando lutar contra essa montanha de lixo, oferecendo uma alternativa que a Terra pode digerir, mas a escala do nosso consumo de plástico é o verdadeiro monstro a ser vencido. Às vezes, a tecnologia mais avançada é aquela que respeita o design original da natureza. Para fazer canudos, não precisamos esmagar ou colar nada. Precisamos apenas aperfeiçoar o tubo que a natureza nos deu. Mas não se engane, a simplicidade exige perfeição. De milhões de hastes, apenas as mais jovens, retas e com diâmetro entre 1 e 2 centímetros são selecionadas. O resto é descartado. A transformação de um caule selvagem em um utensílio seguro é obsessiva. Máquinas equipadas com escovas rotativas longas e finas penetram no interior de cada canudo, lixando as paredes internas a velocidades vertiginosas. Isso é crucial. Qualquer farpa interna poderia ser perigosa. O canudo deve ser tão liso por dentro quanto por fora. Após serem cozidos para esterilização e secos até atingirem 10% de umidade, lasers de alta definição gravam marcas e logotipos diretamente na casca, sem usar uma gota de tinta tóxica. É um produto elegante, reutilizável e totalmente natural. Mas a dura realidade do mercado é que os canudos de bambu natural representam apenas 3 a 5% das vendas globais. Eles perdem a guerra de preços para o plástico e até para as versões de papel, mostrando que ser o melhor nem sempre significa ser o mais popular. Em uma indústria que movimenta milhões de toneladas, o corte, o lixamento e a perfuração geram uma tempestade de poeira e sobras. O que fazemos com as montanhas de serragem? Em uma fábrica moderna, o conceito de lixo não existe. Sistemas de exaustão gigantescos sugam cada partícula de pó do ar, como pulmões mecânicos limpando o ambiente. Esse pó é coletado, seco e moído novamente até se tornar uma farinha ultra fina, com partículas medindo entre 80 e 120 microns. Isso é mais fino que o pó de café. Essa farinha de bambu torna-se a base para a alquimia moderna, os biocompósitos. Em misturadores industriais, o pó é combinado com amido de milho, minerais e adesivos biológicos secretos. A mistura resulta em uma massa que pode ser injetada em moldes, comportando-se exatamente como o plástico, mas feita de plantas. É a promessa final de um ciclo fechado, onde até a poeira da produção se torna um novo produto. No entanto, a ciência ainda batalha com a segurança. Reguladores na Europa estão de olho nesses compósitos, preocupados com a migração de químicos sob calor. É um lembrete de que inovar com materiais naturais é um caminho cheio de obstáculos técnicos e burocráticos. Ao olharmos para o produto final, seja um piso indestrutível ou uma simples escova de dentes, é difícil acreditar que tudo começou com um broto verde rompendo o solo da floresta. Nós pegamos uma grama que cresce 30 centímetros por dia, uma planta oca e frágil, e através da pressão de 120 toneladas e do calor infernal, forjamos a fábrica de aço verde. O bambu provou que pode ser mais forte que o carvalho, mais flexível que o concreto e mais sustentável que o plástico. A engenharia humana domou a natureza sem destruí-la. Mas a revolução tem um custo. Enquanto o plástico for barato e fácil, o bambu continuará sendo uma escolha consciente, um luxo necessário. A tecnologia está pronta, as máquinas estão aquecidas e as florestas estão crescendo. A única peça que falta nessa engrenagem gigante para mudar o mundo é a nossa decisão de pagar o preço pelo futuro.
Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante.
Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha, enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mas refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metro de cada vez,
e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel. Ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros. Isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada! Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável. Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu.
Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo. Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer. O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio. A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida, mas aqui a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos, onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para 2 fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek. Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita. Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui, no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos,
Esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão. O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir. Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo. Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão. Uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra: a irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes. Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais. Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante superpotente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Ashalim.
Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes chamados helióstatos. Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra. O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas. A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. 1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre. Mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa. O nosso foco é Heimaey, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973. Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada.
A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a Terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada, acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas. Mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava. Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis, mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais, é o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão. A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido e móvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir. Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal. Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220.000 toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente. Mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1.200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo.
O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1.000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos. O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o Rio de Fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade. O exército de água estava funcionando, mas, para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era a realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico. Tubos se rompiam constantemente com o movimento da Terra, e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10.000 piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material. Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto. A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo.
Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. $27 bilhões. Esse é o custo astronômico combinado de duas das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço que rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada para conter fluxos humanos. Do outro, um escudo de concreto titânico que mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido para parar o próprio oceano. Como é possível cravar postes de aço de 9 metros de altura em areia movediça e rocha sólida? E como se pode concretar uma barreira de 15 metros de altura, enquanto o Pacífico lança ondas com força devastadora? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas mega-estruturas, desde as trincheiras de granito do Arizona até os tetrápodes de Fukushima. Vamos descobrir como a engenharia tenta domar o caos com a força bruta do metal e da pedra. A construção dessas fronteiras artificiais começa muito antes de qualquer pilar tocar o céu. Nos Estados Unidos, o desafio inicial não é político, mas geológico. A linha da fronteira se estende por quase 3.200 quilômetros, atravessando um terreno que muda radicalmente a cada milha. Em algumas áreas, os engenheiros enfrentam desertos de areia macia, que ameaçam engolir equipamentos pesados. Em outras, como no Arizona e na Califórnia, o solo é uma armadura natural de granito e rocha sedimentar, dura como concreto. Antes de qualquer escavação, equipes de topografia precisam perfurar amostras de solo e calcular a elevação exata, pois a estabilidade de toda a estrutura depende do que está escondido sob a superfície. A primeira grande batalha física é a escavação da fundação. Para manter postes de aço de 9 metros de altura, firmes contra ventos que podem derrubar árvores, as equipes precisam abrir uma trincheira contínua. Não é um simples buraco, é uma vala precisa, com cerca de 60 a 80 centímetros de largura e, incrivelmente, de 1,80 m a 3 metros de profundidade. Imagine estar no fundo dessa trincheira. Você estaria olhando para paredes de terra que são quase o dobro da altura de um ser humano médio. Em solo macio, escavadeiras convencionais resolvem o problema, mas grande parte da fronteira é feita daquela rocha impenetrável que mencionamos. Aqui, a escavadeira comum se torna inútil. As equipes precisam trazer a artilharia pesada, rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a escavadeiras de grande porte. Essas máquinas funcionam como martelos pneumáticos do tamanho de um carro, golpeando a rocha sem parar para fraturar a crosta terrestre e remover grandes pedaços de pedra. O som é ensurdecedor e o progresso é medido em polegadas. Mas para acelerar esse processo brutal e garantir a precisão necessária, entra em cena o trencher. Esta é uma máquina que parece ter saído de um filme de ficção científica. Equipada com motores a diesel que variam de 250 a 400 cavalos de potência, o trencher possui uma serra de corrente colossal capaz de cortar o solo duro como se fosse manteiga. Enquanto as escavadeiras fazem o trabalho bruto inicial, o trencher avança, cortando paredes perfeitamente retas e aprofundando a vala até o nível exato exigido pelos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele tritura qualquer rocha restante, deixando o fundo da trincheira plano e limpo, enquanto um sistema de esteira cospe os detritos para fora. Graças a essa besta mecânica, o que levaria semanas é feito em dias, processando centenas de metros de trincheira continuamente. Com a ferida na terra aberta e nivelada, é hora de fortificá-la. Uma gaiola de aço feita de barras verticais e laços horizontais é inserida na vala, correndo como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Imediatamente após, uma camada de concreto reforçado, com espessura entre 10 e 20 centímetros, é derramada sobre essa estrutura.
Isso cria uma base plana, estável e incrivelmente forte, pronta para receber o peso colossal dos painéis de aço sem afundar ou inclinar. Quando o concreto cura e se funde com a gaiola de aço, ele forma um bloco de fundação contínuo que resiste a forças de torção massivas, garantindo que a parede não ceda sob a pressão dos ventos do deserto. Com a fundação pronta, o local se transforma em uma linha de montagem industrial a céu aberto. É hora de erguer os componentes mais visíveis do projeto, os bollards. Estes não são simples postes, são tubos de aço ocos quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e quase 9 metros de altura. O design oco é uma escolha estratégica de engenharia. Reduz o peso para o transporte, permitindo que caminhões levem mais unidades, mas esconde um segredo estrutural que veremos em breve. Cada um desses postes pode pesar entre 250 e 400 quilos. Eles chegam empilhados em caminhões de carga pesada, amarrados com cintas de aço para evitar que se tornem projéteis mortais durante a viagem. No canteiro de obras, a força bruta dá lugar à precisão. Guindastes móveis levantam feixes desses postes e os depositam em áreas de armazenamento. Logo ao lado, em uma área de fabricação temporária, soldadores usam máquinas de alta potência para fundir os postes em painéis modulares. Geralmente, cada painel é composto por 4 a 6 postes, dependendo da largura necessária. Soldar esses gigantes no chão, em vez de tentar alinhar poste por poste na trincheira, acelera drasticamente a instalação. Mas levantar um painel de aço de 9 metros de altura e 9 metros de largura no meio do deserto é uma operação de alto risco. O guindaste levanta o painel, que agora age como uma vela gigante. Uma rajada de vento forte aqui pode fazer a estrutura de toneladas oscilar perigosamente. Por isso, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia, lutando contra o vento para posicionar o painel exatamente sobre a trincheira. Assim que o painel é baixado, a precisão se torna a prioridade absoluta. Engenheiros usam níveis a laser e ferramentas de tensão para garantir que cada painel esteja perfeitamente vertical. Um erro de inclinação de apenas alguns graus pode comprometer a integridade de quilômetros de muro, criando lacunas ou pontos fracos. Uma vez alinhado, o painel é temporariamente soldado a âncoras na base para mantê-lo imóvel enquanto aguarda o concreto. E então acontece a transformação final. Caminhões betoneira despejam concreto fresco diretamente na base, preenchendo o vazio entre o aço e a terra. Mas em muitos casos, o concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos. À medida que endurece, ele transforma cada poste em um pilar composto de metal e pedra artificial, aumentando exponencialmente sua resistência. Em áreas críticas, a base de concreto é estendida para fora por cerca de 1,5 metros, criando uma plataforma subterrânea larga. Isso não apenas distribui o peso, mas age como um escudo subterrâneo. Qualquer um que tente cavar um túnel sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado. Para finalizar, a superfície é limpa com jatos de água de alta pressão para remover resíduos de solda e óleo, garantindo que a pintura protetora e as camadas anti-ferrugem adiram perfeitamente. E no topo dessa estrutura imponente, em muitos trechos, militares instalam arame farpado com lâminas afiadas como navalhas, tornando a escalada uma tarefa quase impossível. Enquanto a América luta para controlar suas fronteiras terrestres, o Japão enfrenta um inimigo que não negocia: o poder aterrorizante dos tsunamis. Após a devastação de 2011, onde ondas negras varreram cidades inteiras, a nação investiu mais de 12 bilhões de dólares em um dos maiores projetos de defesa costeira da história. O objetivo? Construir quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku. Estas não são cercas, são barreiras de concreto maciço, que se elevam a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, projetadas para comprar minutos preciosos para a evacuação. O desafio aqui é construir na zona de impacto. A maior parte do litoral é composta por solo arenoso e fraco, que se torna instável quando saturado de água.
Construir uma estrutura tão pesada sobre essa sopa geológica sem preparação seria desastroso. A muralha simplesmente afundaria ou deslizaria para o mar. Antes de derramar uma gota de concreto, as equipes precisaram limpar destroços do desastre anterior e construir estradas de acesso, pátios de materiais e estações de mistura, tudo enquanto lutavam contra as chuvas e as marés. A verdadeira magnitude deste projeto japonês está escondida onde os olhos não podem ver. Para garantir que essas muralhas não tombem sob o impacto de uma onda gigante, as fundações precisam ser titânicas. Em alguns trechos, as escavadeiras cavam poços de fundação que mergulham a incríveis 24 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a altura da própria muralha acima do solo. Estamos falando de construir um iceberg de concreto, onde a maior parte da massa e da força está submersa para garantir estabilidade absoluta. Para trabalhar tão perto da linha d'água, os engenheiros constroem ensecadeiras ou muros de contenção temporários para manter a água do mar fora das áreas de escavação, criando ilhas secas artificiais. O solo arenoso é estabilizado com a injeção de camadas de pedra, britada e areia compactada, e muitas vezes reforçado com estacas de aço ou concreto profundo. Sobre essa base preparada, uma laje de fundação maciça e larga é derramada. Ela age como um pé gigante, criando uma base larga que impede a muralha de ser empurrada, não importa a fúria da água que a atinja. Com a base segura, gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto da muralha. Moldes gigantescos são colocados ao redor delas, e o concreto é bombeado para dentro, seção por seção. Cada bloco, com dezenas de metros de comprimento, é curado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua que serpenteia pela costa. Mas uma parede vertical simples sofreria todo o impacto da onda de uma só vez, o que é perigoso. Por isso, os engenheiros japoneses desenham superfícies inclinadas e degraus que ajudam a dissipar a energia da água. A defesa não para na parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e dolosse, são empilhados na base. Esses blocos de formato geométrico complexo funcionam como um quebra-mar, forçando a água turbulenta a fluir ao redor deles e perder sua força destrutiva antes mesmo de tocar a estrutura principal. Além disso, a superfície externa da muralha é frequentemente revestida com uma camada de armadura, painéis de concreto pré-moldado, interligados que são levantados por guindastes e encaixados como um quebra-cabeça gigante. Essa pele extra protege o núcleo da muralha contra a erosão constante e o impacto de detritos trazidos pelas tempestades. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem garantem que a água da chuva não se acumule e desestabilize a estrutura por trás. 27 bilhões de dólares em projetos, milhões de toneladas de concreto e aço, centenas de quilômetros de barreiras. Ao observarmos essas duas megaestruturas lado a lado, vemos um contraste fascinante de materiais e propósitos. O aço americano busca a altura e a transparência para controlar fronteiras humanas no deserto. O concreto japonês busca a massa e a profundidade para resistir à força bruta da natureza no oceano. Ambos os projetos são monumentos à determinação humana, provas de que, com recursos suficientes e engenharia avançada, somos capazes de traçar uma linha na areia ou no mar e tentar proteger o que construímos. Seja contra cartéis ou contra tsunamis, essas paredes representam a busca eterna da humanidade por segurança em um mundo de caos. Mas, como a história nos ensina, a batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do mundo nunca termina realmente, ela apenas muda de escala.